Opa, e aí galera? Vocês já ouviram falar de Coraline? Bem, esse foi um dos desenhos que bastante gente assistiu quando era criança. Me lembro que a primeira vez que assisti, tinha sentido um pouco de medo das coisas que acontecia dentro do filme. Naquela época, filmes em stop motion era bem estranho para mim, por contar que a maioria dos filmes sempre encaixavam bem com o tema de terror. Mesmo ele não sendo de terror, os personagens eram bizarros de alguma forma. Mas voltando para o principal. Hoje iremos falar sobre o filme Coraline, um dos filmes de stop motion que eu mais achei interessante na época. Se você não quer nenhum spoiler, apenas não veja o vídeo. Vamos dar uma resumida para aqueles que ainda não viu o filme. Coraline é um filme em que os pais delas, antes de se mudar para este novo local, eram pais que de início davam atenção a ela. Mas ao se mudarem para o Palácio Rosa, uma casa no meio de uma floresta densa no meio do nada, os pais de parte em parte acabavam afastando da filha, sempre falando que estão ocupados e não podem dar atenção a ela. Com isso, ela sai de casa logo após chegar nela para explorar o exterior do palácio, e lá acaba encontrando Wabe, que fala sobre o poço que ela estava em cima. A avó de Wabe sempre contava que olhar para o poço, independente que esteja de dia ou à noite, sempre dava para ver as estrelas no fundo dela. Depois que ela volta para casa, ela acaba achando uma portinha estranha no meio da casa. Mas depois de abrir esta portinha, acaba não há nada além de tijolos. Com isso, depois de dormir, ela tem um sonho, que um ratinho leva ela para esta porta, mas desta vez há uma passagem lá. Ela passa por esse túnel e vai para o outro mundo, que de início parece o mesmo que ela estava. Mas lá, a principal diferença é que sempre as coisas são mais divertidas que no mundo real. A mãe e o pai dela há botões no lugar de olhos. E lá tudo é mais colorido do que o outro lado. Coraline, durante o tempo, vai gostando mais deste novo mundo, onde lá tem novos pais e novas mães. E sempre há um jeito diferente que ela se divertia. Mas tudo que é bom, sempre há algo por trás. E é bem isso que acontece com ela. Coraline acaba descobrindo as tramóias da mãe, que apenas estava agradando ela para depois se alimentar da alma da mesma. Isso foi descoberto quando a mãe ofereceu para trocar os olhos da Coraline por botões no lugar. De início ela não aceitou e começou a achar estranho tudo o que estava acontecendo neste outro mundo. Ela apenas conseguiu escapar da mão da outra mãe por conta que ela era mais esperta do que as outras crianças, que foram raptadas pela mesma entidade. No meio dessas crianças havia uma que nós já vimos no início do filme, a boneca que é aquela mão de metal, que era a mão de Beldan, a outra mãe, e que ela estava segurando a boneca. E essa boneca era dessa criança que acabou morrendo também. Então por isso que a Beldan estava fazendo outra boneca, que era meio que um meio de saber onde a Coraline estava, ou algo para conectar os dois lados. As almas das crianças serviam para alimentar a Beldan, para que ela conseguisse viver por mais tempo. Mas se vocês forem pesquisar sobre Beldan, nas mitologias, ela é uma criatura que se alimenta de almas, mas apenas das almas das pessoas que faziam mal às florestas. Elas protegiam as florestas em que viviam, mas essa Beldan do filme parece que quebrou a regra. Ele começou a pegar alma de crianças apenas para sobreviver dentro daquele mundo que ele mesmo criou. E pelo que parece, ela acaba fazendo isso de 50 a 50 anos, porque o Palácio Rosa tem 150 anos. Então a primeira criança a ser raptada foi há 150 anos atrás, que acarretou a ela ter que fazer algo para conseguir chamar a atenção daqueles que ela precisava se alimentar. Bom, mas tem um animal em específico que quebra um pouco dessa regra, dos dois mundos ficarem separados. O gato. O gato é um personagem que aparece várias vezes no filme. Quando ele está no mundo real, ele não fala, mas tem partes que aparecem e desaparecem em alguns outros lugares. Mas no outro mundo ele tem a capacidade de falar, e as coisas que ele fala parece que ele sabe o que está acontecendo dentro do local, sempre falando de um jeito meio enigma e que parece que sabe das coisas que estão acontecendo. E também parece que não está sendo controlado pela Beldan. Ele consegue entrar em várias passagens no outro mundo, em que faz com que ele suma de um lugar e apareça em outro. Uma outra coisa que pode confirmar que ele pode ser algo a mais do que apenas um gato é no final do filme, que aparece que está tudo resolvido e normal, mas mesmo assim vemos o gato sumindo na placa do palácio. E lá no finalzinho do filme vemos também que uma das meninas que estava lá no outro mundo era a irmã da avó de Wabe, que aconteceu a mesma coisa com que aconteceu com Coraline.
Bom, esse foi mais um vídeo. Pra quem assistiu até aqui, valeu. E se inscreva aí no canal, dá o like e até o próximo vídeo.